Olá, minhas amigas e meus amigos, momento do nosso encontro, hoje por uma conversa bem séria, uma conversa preocupante, porque diz respeito ao respeito à Constituição brasileira. Hoje é terça-feira, 22 de dezembro, e não esqueça de se inscrever e ao final de dar o seu like ou o seu dislike. Então, o assunto de hoje é o jornalista Antônio Eustáquio. Como se sabe, houve um início de processo no Supremo, ele já foi preso 3 vezes, o processo está em sigilo, a gente não sabe se o crime praticado é ameaça, injúria, calúnia, difamação ao Supremo. O fato é que, segundo a OAB, lá em junho, a OAB lembra que o processo é ilegal. É um processo inconstitucional que ainda prende as pessoas. Artigo 127 da Constituição diz que é essencial o Ministério Público, e não está o Ministério Público na abertura desse inquérito. Foi considerado o regimento interno do Supremo como se o crime tivesse acontecido dentro das dependências do Supremo, quando foi dentro das dependências do mundo, na rede social. Foi urbi et orbi. E mais o presidente Toffoli mandou abrir, e o relator é Alexandre de Moraes, que é o autor das prisões do jornalista Eustáquio. Prisões que também passam por cima, né, de 2 artigos importantes da Constituição. O artigo 5º, lá na linha 9, né, que diz... É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E lá no artigo 220, que trata da comunicação social, capítulo 5º, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Mas a pessoa é presa. Jornalista é preso. Vocês dirão, mas a OAB não se manifesta? Se manifestou já em junho. E os jornalistas não se manifestam? Não sei, eu vi na rede social uma carteirinha dele, está vigente até maio de 2021, na FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. Né? Eu faço aqui uma ressalva, ele é jornalista como eu, que eu não tenho amizade com ele, eu não o conheço pessoalmente, não tenho relações pessoais com ele, não sou seguidor dele, mas é um princípio que está sendo infringido, o princípio da liberdade de imprensa e a Constituição em outras questões, isso é gravíssimo. Pois bem, ele queria ir ao Ministério de Direitos Humanos pedir socorro, mas está em prisão domiciliar, a 2ª prisão dele. Então, mesmo de tornozeleira, ele insistiu em ir lá, marcou. O Ministério, segundo a ministra Damares, se ofereceu para ir à casa dele, colher a queixa dele. Ele disse que não, que queria ir pessoalmente ao Ministério. O Ministério perguntou se ele tinha licença, parece que ele disse que não. O Ministério, então, oficiou ao juiz, pedindo que a ele fosse permitido ir até o Ministério. Ele acabou indo e foi preso por causa disso. E jogado no presídio da Papuda, para onde vão os criminosos, os assassinos, os traficantes, os assaltantes. E aí ele contou para o advogado dele que o chuveiro estava vazando, estava inundando lá a cela dele. E aí ele tentou consertar o chuveiro e botou um pé na pia ou algo assim. E aí escorregou e caiu. Nessa queda, segundo se constatou, ele fraturou a 5ª vértebra torácica e não estava conseguindo mover uma perna. E logo surgiu o medo de ele ter ficado paraplégico. Foi levado ao hospital de base, depois foi fazer tomografia, e agora eu digo aí para os seguidores dele que o médico que o atendeu informa que a medula não foi atingida, houve uma fratura, a medula não foi atingida e ele não corre risco de ficar paraplégico, mas está precisando talvez de uma cirurgia que tem que ser urgente para não ficar sequela, né? Então,
a posição até agora é essa. Eu acho uma coisa, o Senado é que é fiscalizador do Supremo e nada, né? O responsável pela prisão, bom, o Estado é responsável, o Estado, ele estava sob a custódia do Estado, e o responsável dentro do Estado é o ministro Alexandre de Moraes, que ordenou essa prisão, né? Então, a integridade física dele está sob a responsabilidade do Estado e dos agentes do Estado. Que isso fique bem claro, né? Isso é óbvio, é um princípio que todo mundo acata. Bom, eu acho que era isso, interessante, né? Eu disse que não tenho nenhuma relação com ele, mas eu vejo entre os jornalistas, parece assim, que aquele que tem afinidade comigo, se for preso, eu boto a boca no mundo, se eu concordo ideologicamente com ele. Agora, se eu não concordar, ele que se dane, né? É um partidarismo que é acima de princípios, né? E é um princípio sagrado, os princípios da liberdade, das liberdades que estão garantidas pelo artigo 5º da Constituição, das liberdades da comunicação social garantidas pelo artigo 220, do devido processo legal, que está lá no artigo 127, né? Essa Constituição aqui, gente, é isso aqui. Se nós não respeitarmos isso aqui, nós vamos virar selvagens. E alguém tem que fazer alguma coisa para que as coisas sejam feitas pelos caminhos legais. É a responsabilidade do Senado Federal agir em casos assim. E esse episódio, essa queda dele, segundo ele contou para o advogado, segundo o advogado contou, né, talvez seja uma sacudida no nosso verdadeiro âmago democrático. Bom, lá no Rio de Janeiro, pobre Rio de Janeiro, né? Parece que o criador pôs lá maravilhas naturais e quis fazer uma compensação. Rio de Janeiro já teve presos os governadores ou ex-governadores Moreira Franco, Antônio Garotinho, a Rosinha Garotinho, o Sérgio Cabral, que é o recordista de tamanho de pena, né? Teria que ser matusalense, que tivesse cumprido todos os anos a que ele foi condenado. O Pezão, que foi nos últimos dias de governo, ainda foi preso. O Witzel foi afastado. E agora o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, nos últimos dias também de seu mandato, né? A juíza que assinou a ordem de prisão disse que ele vem praticando a corrupção da propina desde que assumiu, né? Então, agora está nas mãos da justiça, as explicações, a defesa, o direito de defesa e tudo isso, né? Mais uma vez fizeram o que é lamentável, um circo midiático, né? Da prisão, que às vezes, se a pessoa for inocente, porque é o princípio da presunção da inocência, né? Em primeiro lugar, a pessoa é inocente, depois se prova que ela é culpada. Se ele for inocente, já foi condenado pelas imagens, né, da prisão. Mas é só para a gente lembrar a respeito, porque se brigou tanto por isso, né, pela presunção da inocência. Bom, o IBGE fez a previsão de inflação deste ano 4,23%. 4,23%. Comparem agora com a decisão da Câmara de Vereadores de São Paulo, que deu ao prefeito Bruno Covas um aumento de 46%. Eu pergunto a vocês que me ouvem, algum de vocês teve aumento de 10 vezes a inflação? De 2 vezes a inflação? Só por mérito, né? Pois é, com o dinheiro de vocês. É o dinheiro do pagador de impostos. Vocês mandantes, eles são os mandatários. Os vereadores de São Paulo, o prefeito, são mandatários. Todo o poder emana do povo. Rodrigo Maia parece que não descobre o nome, virou novela, né? Eu lembro quando era menino, minha mãe
xingava a vizinha que ouvia o Direito de Nascer no rádio, Rádio Nacional, a todo volume. Depois a minha professora, Dona Lourdes, naquela época a gente chamava a professora de dona, não era tia, também reclamava, né, que a vizinha dela ouvia o Direito de Nascer. O ator principal, Paulo Gracindo, fazia o Albertinho Limonta, novela do grande cubano Félix Canhé. Teve 260 capítulos. Eu não creio que a novela da escolha do sucessor de Rodrigo Maia, né, ao indicar, dure tanto tempo. Agora, é bom que ele saiba que se ele indicar, por exemplo, o Baleia Rossi tem trânsito livre no governo. Não vai ser para bater no governo, né? Eu ouvi muitos elogios a ele de pessoas que trabalham no governo. Bom, então por hoje era isso, minha gente. De Brasília, Alexandre Garcia.